portal, que é o lugar onde nós temos uma conexão bastante profunda com a fonte, e a gente não tem consciência disso, enquanto a gente dorme. Mas não é todo o tempo em que a gente dorme, é num momento determinado. Que momento determinado é esse? Aquele momento onde nós entramos no sono profundo. O sono profundo é o momento em que tudo se desliga, o corpo se desliga, a mente se desliga, a gente não tem sonhos. Vocês sabem que existe uma fase do nosso sono que não existem sonhos. A gente sonha, ok? A gente sonha até 7, 8 sonhos numa noite. E a gente só lembra daqueles sonhos quando a gente acorda no meio do sonho. Então, muitas pessoas não lembram dos sonhos porque não acordaram, porque estavam dormindo um pouco mais profundamente, não tiveram aquela oscilação de consciência, né? Então, não lembram dos sonhos, tá? Mas existe um momento em que não há sonho. É diferente de não lembrar. Realmente não há sonho ali. Não há sonho e a nossa consciência não pode ser desperta ali naquele momento. Neste momento, onde nós não estamos sonhando, nós estamos em conexão com a fonte. Durante o sono, o corpo físico, mental, emocional, etérico se desligam. O duplo etérico depende de em que grau de consciência essa pessoa está. Porque ele pode se manter ativo, geralmente ele se mantém ativo, mas não traz informações para o corpo físico. E aí a pessoa não lembra o que andou fazendo no quarto corpo. E os outros não dormem, simplesmente assim, né? A partir do corpo intuitivo para cima, eles não têm necessidade nenhuma de dormir, de ter esse momento de descanso, né? Nessa modalidade, esse é o primeiro portal. É o primeiro portal por quê? Porque nós estamos no encontro, naquilo que eu falei para vocês, que é a segunda forma de conexão, né? Que é a conexão para o interior. A gente vai para o máximo, do máximo, do máximo do nosso interior. E ali, então, a gente tem acesso a essa consciência, que é a consciência da fonte. Ou aquilo que o Eckhart Tolle chama de o não manifesto. Então, primeiro portal, entendidos? Esse é o primeiro portal. Nós não vamos ter a consciência desse portal, tá, gente? Não conheço absolutamente ninguém que tenha lembranças desse encontro durante o sono, certo? É uma barreira física que nós dificilmente iremos ultrapassar. O segundo portal, que eu acho bem importante de falar, é a paralisação dos pensamentos. O que é a paralisação dos pensamentos? Basicamente seria conseguir trabalhar a questão da mente para que a mente deixe de ser tagarela. Um dos nossos grandes problemas em fazer essa conexão interior também seria um portal que vai para o interior, né? O primeiro vai para o interior, o segundo vai para o interior, que é como uma meditação profunda, quando eu entro num estado de atenção total ao meu interior. E aí eu não tenho nada externo que possa me tirar daquela concentração. Nem o meu próprio corpo vai fazer isso. Ele não vai, ele vai estar consciente do que está acontecendo ao redor, mas ele não vai me tirar daquele estado de meditação. E aí a minha mente vai silenciar. Vai ser um momento em que a mente simplesmente ela dá um descanso, né? E o nível de pensamentos que se formam durante uma meditação, por exemplo, não é um pensamento desse pensamento mental propriamente. Ele é um pensamento racional, que é um outro tipo de pensamento. É um pensamento que ele não se liga tanto a questões banais, ele não se liga tanto em ficar questionando, em ficar se repetindo. Então, são pensamentos diferentes. Ele é muito mais ordenado, ele é muito mais pacífico e ele é muito mais pontual. Vai surgir ali uma frase e acabou, né? Uma frase de observação e acabou. Como é que a gente faz isso? Então, também é um movimento de interiorização,
de olhar para dentro, de estar se observando, observando seu corpo, observando sua presença, né? E esse portal traz a consciência da fonte, a consciência desse não manifesto, porque ao parar os pensamentos, nós entramos em algo que é conhecido como o silêncio. É o único momento em que nós entramos no silêncio. E é um estado absoluto de satisfação e plenitude, porque simplesmente para. Quando nós estamos no estado de êxtase, né? Seja ele porque o time do coração ganhou o campeonato de todos os tempos, ou seja porque estamos num ato de amor, né, numa relação ali muito boa, entramos em êxtase. Quando nós estamos nesse êxtase, que também é físico, mas que traz todo esse conteúdo, né, emocional e tal, o pensamento também para. Vocês são incapazes de responder ou de formular alguma frase naquele momento. Nesse momento, também nós temos esse estado de plenitude, onde estamos conectados com o nosso interior, de uma forma tão profunda, de uma forma tão absoluta, que a mente não tem o que fazer, ok? Ela não pode com esta presença, e ela não fica nesta presença. Então, em seguida desse processo de paralisação dos pensamentos, nós temos um processo que se chama processo da entrega. Quando nós nos entregamos ao processo, quando nós fazemos o processo da entrega. Aqui já eu diria que é uma forma de fazer isso. Por quê? Porque quando nós temos a paralisação dos pensamentos, quando nós fazemos a entrega, é uma confiança total. É parar de criticar, é parar de ficar julgando, é parar de ficar seccionando as coisas. Quando eu tenho uma entrega, a confiança total. Quando eu confio, eu desligo a mente julgadora e eu entro num processo do ser. Eu apenas sou. Eu não preciso ter razão. Eu apenas sou. E ponto. Eu paro de me separar do todo. Porque eu confio, porque eu tenho certeza que eu estou dentro do processo. A entrega a esse processo. Quando isso acontece, também acontece a paralisação do pensamento, também acontece esse processo de interiorização. Dentro há um processo de satisfação grande. Então, esses dois processos estão muito, muito, muito conectados com esse processo que eu vou falar agora. Parar de querer controlar, porque de fato a gente não controla. A gente só fica na ilusão de conseguir controlar alguma coisa. Nós não conseguimos controlar as coisas, ok? A gente fica na ilusão. Tanto a paralisação de pensamentos quanto a entrega estão relacionados ao silêncio, que tem a ver com a fonte. O silêncio em si, ele não é nada, ele é ausência de algo, assim como o vazio. O vazio também não é algo. O vazio, o espaço, é falta de algo. Falta do quê, né? Ausência do quê? Ausência de algo manifesto. Então, é o não manifesto. Assim como a entrega, o silêncio e o vazio, entrar no silêncio, entrar no vazio, são portais. A forma que eu faço para entrar no silêncio, entrar no vazio, vai ser através da meditação, vai ser através da confiança, através da entrega. Entendem? Todos eles são portais. O vazio é um portal, o silêncio é um portal, a entrega é um portal e a paralisação é um portal. Seja lá como for, por qualquer um deles que você entre, você vai encontrar os outros. Certo? Eles estão interconectados, esses 4 portais. Como é que eu faço isso? Que prática eu posso fazer para conseguir acessar esses portais? O primeiro, que é o sono sem sonhos, a gente entende, porque a gente vai dormir, né? E vai ter essa conexão. Por isso a gente tem que dormir. É importantíssimo dormir. É onde a gente se recarrega na fonte. Uma prática para isso é o viver o agora. Viver o agora traz dentro de si
tudo isso que a gente falou, certo? Porque quando eu estou vivendo o agora, sem pensar no passado, sem pensar no futuro, eu estou encontrando um ponto zero, que é um ponto onde a minha mente está em silêncio, eu estou em desapego, eu estou em estado de entrega, porque eu não fico esperando o futuro, eu não fico julgando o meu passado, e aí eu entro nesse estado onde a mente começa o seu processo de silenciar. Então, estar no agora é o que eu falo sempre, que é um dos principais passos da espiritualidade, que é nós estarmos presentes, mas não só atenção. Presente significa com todas as minhas essências, com toda a minha energia, com toda a minha atenção, com todas as minhas sensações nesse momento, nesse espaço agora. Eu conseguir trazer um potencial enorme de energia para um único ponto no tempo e espaço. Sem julgamento, sem ficar perguntando, sem ficar questionando, apenas observar, né? Apenas observar para que a gente se torne o observador. Ou seja, para que a gente entre na consciência da fonte. Entendem? Não é fácil, mas é transformador. Com certeza é transformador, tá? Então a gente vai fazendo esse movimento de, em algum momento, vocês vão produzindo essa atenção, que é uma atenção diferenciada, que é uma atenção sem julgamento, que é uma atenção de interiorização e, ao mesmo tempo, de conexão com tudo que está ao redor. Então, é um processo que ele é complexo, mas que é um dos melhores portais, talvez, um dos mais completos, para a gente estar e entrar em conexão com a fonte. Gente, eu falo isso bastante, que a questão de estar no presente é o segredo dos mestres, né? Porque no estar presente eu tenho quase tudo. Eu tenho ali a paralisação dos pensamentos, eu tenho o processo da entrega, né? Eu tenho o processo da confiança e entrega, eu tenho o processo do silêncio, onde a gente vai se interiorizando, eu tenho o processo do vazio, que é criar espaço para si, né? Criar um espaço, conseguir enxergar tudo e, ao mesmo tempo, entender que esse tudo é nada. Ao mesmo tempo, entender que cada objeto é feito do mesmo átomo que você, cada coisa que você tem, cada móvel, cada livro, cada animal de estimação que seja, fazem parte dessa mesma consciência. E quando a gente faz isso, então, a gente começa a se sentir nessa conexão. É o entrar, né, interiorizar-se, para encontrar, então, a conexão com a fonte, nesse movimento de ir para o interno. Mas existem ainda dois processos que não são de interiorização. Um deles é a experiência de quase morte. A experiência de quase morte é a experiência involuntária. Quando você sofre um acidente, entra em coma, e aí há o desligamento. Você não entra para o seu inconsciente, você sai do corpo. E essa consciência que se desliga do corpo, ela vai sim entrar nesse estado de conexão com a fonte. Geralmente, a experiência de quase morte, a pessoa não vai a lugar nenhum. Ela tem a conexão com a luz que ela mesma é. Ela tem esse processo, né, de enxergar a luz ao redor, do que é ao redor, o seu ao redor, né? Que é a sua própria luz, ok? Geralmente é essa experiência de quase morte que a pessoa tem, e isso acaba sendo a conexão com a fonte, porque ela volta a perceber a conexão dela com o todo. E é muito comum pessoas lembrarem de verem algumas coisas, de ouvirem, às vezes, pessoas falando e tudo mais, e outras coisas mais, né? De terem outras experiências. A experiência de quase morte, ela é extremamente transformadora por vários motivos. Uma, porque quando você vai muito próximo da morte, mas você não morre,
há uma transformação muito grande na estrutura egóica, né? Começa por aquilo que você se transformou ao longo da vida e agora você está se transformando em algo diferente. Então você macera os sofrimentos, você se liberta de muitos traumas e passa a ser, sim, uma experiência muito libertadora. E a outra questão é que há esse rompimento, né? Esse portal que se forma aí, que é quando você entra em conexão com a fonte de uma forma muito profunda. Não tem como não se transformar, ok? E agora nós vamos, então, para a última, que é um portal involuntário, e talvez o último portal, que é a morte, que nos leva à imortalidade consciente. Veja que eu não estou falando apenas de morrer. Eu estou falando de morrer num estado de consciência que nos leva para a fonte. E aí vem uma questão: quando a gente morre, a gente deve ou não deve ir para o túnel de luz? Vocês lembram que falam tanto do túnel de luz, né? De verdade, não, tá? São coisas diferentes. O túnel de luz, ele nos leva, sim, para aquilo que nós conhecemos como a quarta dimensão. O certo mesmo é quando a gente morre, a gente já está num nível de consciência tão grande que a gente se transforma em luz. Vejam que há uma diferença muito grande entre eu entrar numa luz, num túnel de luz, e eu me tornar luz. Quando eu me torno luz, eu rompo essa barreira, essa película que eu falo, que nos separa do todo, que nos separa da fonte. E então eu me transformo nessa consciência. É uma ascensão, né? Então, esse último portal, que é a morte consciente, né? É quando eu chego ao final da minha vida com a consciência em tal estado de percepção da realidade que eu consigo realmente me transformar em luz. Tá? Então, esse é o último portal, essa é a última conexão que eu vou ter. E se vocês forem olhar para isso que a gente chama de portais, né, vocês vão ver que eles são muito interconectados. São formas diferentes de chegar até ali, né? São formas diferentes, cada um, da gente percebê-los, da gente enxergá-los. Mas, aos poucos, nós podemos, na verdade, ter mais do que uma forma de conexão. Um vai levando ao outro, né? Se eu entro no silêncio, eu também posso encontrar o vazio, eu posso encontrar o desapego, eu posso estar na entrega, eu posso conseguir parar os meus pensamentos, eu posso sair do estado da mente, do estado egóico. Então, um depois do outro, ele vai nos levar a isso que nós muitas vezes falamos, que é a conexão com o eu sou. Através da conexão com o eu sou, através desse estado de consciência, eu consigo ir me conectando ao todo. Por onde, né? Pelas duas questões, tanto pela minha conexão acima, quanto por essa interiorização.